Fala pessoal, e aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o Sepultura. Sepultura anunciou, né, o fim da carreira. Os caras vão seguir novos rumos. E o que eu acho disso? Qual é a minha opinião? Então, aquela história de sempre, né? Antes que eu aborde o assunto, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, dê o seu like, o seu gostinha, o seu positivo, porque nos ajuda e muito aqui no canal, tá beleza? Então, vamos lá, vamos falar sobre essa banda de thrash metal brasileira, que foi a primeira banda brasileira a fazer sucesso lá fora, né? Então, isso é de metal, né? Então, reza a lenda, né, que o Max Cavaleira estava no show lá no caso né, porque é feminino, Dorsal Atlântica, aqui do Rio de Janeiro, e o cara ouviu o som lá do Carlos Lopes e pensou assim, caramba, tem que montar uma banda assim. E curiosamente, né, a Dorsal é considerada uma das primeiras bandas de metal do Brasil. A Dorsal demorou um pouco a fazer sucesso lá fora, né? E o Sepultura explodiu lá fora. Então o mundo ele é um tanto quanto curioso, né? É aquela história, né? Alguns possuem mais sorte. E o que eu acho dessa declaração aí de que o Sepultura pode acabar, né? A banda vai encerrar as atividades e tal. O que eu acho disso? Cara, eu vou ser bem sincero, pra mim Sepultura são os irmãos Cavaleira. Começa por aí. Então, Paulo Júnior, não sei se tá desde o início na banda, tenho essa dúvida. O Andrés entrou substituindo o Jairo na guitarra, né? Então não é um membro original, apesar de ser um super do músico. Fazer parte, né, de álbuns que pra mim são maravilhosos, como a Rise. E assim, cara, eu vejo Sepultura da seguinte forma. O Sepultura pra mim ele surge ali naquela fase do Beneath the Remains, né? Ele tinha outros discos como Esquizofrenia, né? O primeiro disco também e tal, que foi lançado lá pela Cogumelo. Eu confesso que eu não tenho conhecimento assim desses discos. Eu conheci o Sepultura com Inner Self, com clipe da MTV, sendo bem sincero. A galera pode pensar assim, pô, esse cara aí é metalzão. Não, eu conheci na MTV mesmo. Achei muito legal, uma proposta diferente, um vocal cultural e tal, né? E dali o meu irmão, né, que é mais velho do que eu, 5 anos, eu tava ali entrando na pré-adolescência naquela época, meu irmão comprou o Arise do Sepultura em CD, foi um dos primeiros CDs dele. Cara, eu não sei o que meu irmão fez com esse disco, o que acontece? Acho que meu irmão trocou esse disco com alguém e depois recomprou anos depois, décadas depois. Meu irmão teve uma fase, rapaziada, não é que ele virou crente não, tá? Mas meu irmão teve uma fase que ele parou de ouvir som pesadaço. Ele continuou ouvindo Iron Maiden, assim, alguma coisa assim. Mas ele... eu não sei se ele associou a satanismo, não sei. Eu sei que meu irmão hoje não escuta black metal, né, pelo que eu sei. Mas assim, ele trocou o disco. Ele ficou numa vibe mais hard rock, metal tradicional. Não ficou muito tempo com a Rise em casa, não. Mas assim, depois ele recomprou, né? Depois eu tive acesso, óbvio, né? A internet tá aí pra isso. Então eu acabei, né, lá nos anos 90, final dos anos 90, tendo novamente acesso a esse trabalho de Sepultura. No caso, esses dois. E assim, na minha adolescência eu cheguei a comprar o Chaos AD e obviamente eu vi o Roots, né? Que pra mim, o Roots, no caso, né? O Roots Raízes foi o disco que matou a banda, vamos falar a verdade. Então, eu na época eu achei o Chaos AD interessante, mas já tinha alguma coisa assim, né, de batuque. Vi de Caiovaz, né, que tem lá os batuques lá do Igor Cavaleira. Depois o Angra fez o Holy Land, né, com os batuques também. Isso foi meio que moda nos anos 90, no metal brasileiro. E aí comprei o disco e troquei o disco, pasmem, pelo primeiro do Oasis. Né? A galera do metal fala, caramba, esse cara trocou um disco de Sepultura por um disco do Oasis. Eu tinha 14 anos na época, tava viciado na banda lá dos irmãos Gallagher. Eu ainda curto Oasis pra caramba, mas assim, hoje eu tenho um certo preconceito, que eu acho que é uma cópia barata dos Beatles, tá? Mas assim, o que me fez trocar o CD na época foi que no encarte tinha uma foto de corpo e tal, né? E eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei, pô, não é legal, né? Não sei o que, pô, parada baixa astral, quem é esse cara aí que tá morto aí nessa foto? Então eu acabei trocando, sabe? E eu obviamente achava o disco bom, as músicas legais, mas troquei por causa dessa foto. E eu me lembro que na época eu comprei na Fire Rock, lá em Niterói. Eu era muito amigo do saudoso Carlinhos.
Carlinhos, ele trocava disco pra mim. Eu comprava, não gostava. Pô, Carlinhos, troca? Trocava. Eu peguei muito disco assim, de troca, né? E aí eu me lembro que eu fui lá e naquela do ouvir, eu falei, pô, me dá o primeiro do Oasis, que eu acabei de comprar o What's the Story Morning Glory, que era o segundo disco que tinha o hit, né? O Wonderwall, né? Eu comprei por causa dessa música. E aí eu falei, vou pegar o primeiro do Oasis, naquela, vou seguir a discografia da banda. Né? Eu não fui adiante não, parei nesses dois. Depois que eu vi Don't Look Back in Anger e vi que tinha ali uma cópia de Imagine, né? No ritmo mais acelerado, eu falei, pô, isso é o plágio. Né? Eu fiquei na época pé da vida e fiquei anos sem ouvir o Oasis, voltei a ouvir há pouco tempo. Mas assim, o papo não é Oasis, o papo é Sepultura. Mas o que acontece eu acho que o Beneath the Remains é um super de um disco, entendeu? Bem trabalhado pra caramba. Eu acho que o Arise, ele tem uma pegada trash Bay Area, né? Obviamente com vocal cultural, né? O que difere um pouco de algumas bandas como Nuclear Assault e tal. Mas eu acho que ele tem uma pegada bem Bay Area mesmo. Acho pô, super de um disco. Pra mim é o melhor disco da carreira do Sepultura. O Chaos AD é um bom disco, tá? E o Roots, cara, é aquele disco experimental, né? Os caras fizeram um disco que não era um disco, digamos assim, sonoro, né? Então, acho um bom disco, uma proposta interessante, acho, é um disco legal, tem lá Atitude, que é uma música muito bacana. Tem Rata Marrata, né, com Carlinhos Brown. Nunca poderia imaginar, né, Carlinhos Brown cantando metal. Aliás, pior foi o Zé Ramalho, né, com Sepultura, né? Então, tipo assim, eu sou super fã do Zé Ramalho também, né? Eu nunca poderia imaginar, né, o Trovador como um som pesadaço, né? Então, assim, o Sepultura, ele explorou uma sonoridade diferente, ele veio explorando sonoridades diferentes depois desse disco. Só que esse disco, ele pra mim, ele matou o Sepultura porque teve a briga lá dos irmãos Cavaleira, né, com a banda, por causa da empresária, que era a mulher do Max. E aí eles saíram, né, fundaram uma outra banda, acho que Soulfly, né? E o Sepultura ficou meio que à deriva e chamaram Derek Green. Falar de Sepultura sem Max e Igor, pra mim, é a mesma coisa que falar de Queen sem Fred Mercury. Então, me amarro no Adam Lambert, que é o vocalista, vi o show no Rock in Rio, super de um show, né? Mas nesse aspecto eu penso um pouco com o John Deacon, que é o baixista do Queen. O que ele disse? Ele não voltou na reunião, ele disse, o Queen é Fred Mercury, ponto final, eu não volto, isso aí é caça-níquel. Então, pra mim, o Sepultura sem o Max e o Igor, né, não é o Sepultura, é uma outra banda com dois caras do Sepultura. Dizer que é caça-níquel, eu não vou dizer que porque eles meio que terminaram, voltaram, não teve aquele lance de décadas, né, afastados, vamos fazer uma turnê, não. Eles, tipo assim, eles perderam o Max, abriram vagas, pegaram o Derek Green. O meu irmão foi no show do Sepultura com o Derek nos vocais, até no Rock in Rio, e ele me falou assim, cara, o cara é sinistro, o cara é mais sinistro que o Max cantando ao vivo. O Max Cavaleira, rapaziada, ele, eu posso estar enganado, tá? Mas ele meio que, não vou dizer que ele perdeu o gutural dele, mas ficou mais enfraquecido, né, no decorrer da carreira. E o Derek Green tem um gutural bem pesado, né? Então, tipo assim, eu acho, no geral, sabe, uma super de uma banda. O Eloy Casagrande é um bom baterista, pra mim, obviamente, inferior ao Igor Cavaleira. O Igor, pra mim, tá, é o segundo melhor baterista do metal nacional. Podem me matar, a galera vai falar, pô, o Igor é o melhor. Não, pra mim o Igor é o segundo, atrás do Ricardo Confessori, né? Então, hoje no Massacration, né? Mas o Ricardo foi do Angra, foi do Xamã e tal. Acho que o Ricardo é uma grande influência pra mim. Mas assim, o que acontece eu acho que a alma da banda é nos irmãos. Então, soa algo como tipo assim, não, eles continuaram. Pra mim não teve o mesmo impacto, tanto é que eu não conheço a discografia com Derek Green, eu não tive interesse em ouvir, entendeu? Conheço algumas músicas assim de real, se pô, tá tocando, meu irmão tava ouvindo, é com o Derek, pô, maneiro. Entendeu? Mas dizer assim, não, vou acompanhar a carreira, não. Pra mim houve um baque. Que nem, por exemplo, eu falei do Queen, vou falar do Iron Maiden com o Blaze Bayley. Nesse caso eu curti pra cacete o Blaze Bayley cantando. Eu prefiro o Blaze que o Bruce Dickinson. Tô dizendo que eu sou do contra, né? Mas assim, o Derek eu achei, sabe, uma outra banda. E assim, eu não acompanhei, eu já tava numa outra vibe da minha vida também. Musicalmente falando, então eu tava começando a entrar numa vibe mais anos 80, né? Então eu fui metal mais pesado, né?
em meados dos anos 90, 95, 96. Em 98 eu comecei a ouvir muito hard rock, anos 80, e também, no caso, rock progressivo, né? Então meio que fui saindo aos poucos, né, dessa vibe mais pesadona. Então quando o Derek entrou pra banda e veio o Sepultura, né, com a nova formação, não me liguei muito também. Mas é isso, né? Eu acho que é o fim de uma outra banda que usa o nome Sepultura, né? O Sepultura pra mim realmente são os irmãos. Fico chateado, fico. O Andrés é um super no músico, criativo pra caramba. Mas é isso, que venham novos projetos, né, dessa galera aí e que apresentem, né, uma proposta diferente, algo inovador, né? Torço por isso, porque já imaginou, pô, 4 super bandas saindo assim dos ex-membros? Seria bem interessante. Valeu, um abraço e até a próxima. Fui!